Não vai. Pode perguntar. Não, é que eu perguntei se esperar mais chegar mais alguém, mas depois eles olham. Olá, boa noite. Prazer, meu nome é Cleiton. Para quem não conhece, meu local ali. Sou esposa da Annalise, pai do pequeno Mateus. E é um prazer estar aqui com vocês nessa aula, tá bom? Vamos começar fazendo uma oração, agradecendo a Deus nesse momento, todo o conhecimento que a gente vai aprender aqui. Então, Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar de Ti, Senhor Jesus, para edificar, para aprender, Senhor, tudo para ser usado ao seu favor, no seu reino, Senhor Jesus. Então, nada aqui de conhecimento adquirido aqui é para o nosso uso próprio, Senhor, é para o seu reino, é para evangelizar lá fora, é para cumprir a grande comissão, o nosso chamado, seja ele onde for, no nosso meio de trabalho, familiar, ou até na própria igreja, como eu estou aqui hoje servindo. Então, muito obrigado por tudo. Abençoe esta aula, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos lá. Hoje, iremos falar de vida. Vida e focos equilibrados. Como o tema principal aqui hoje é equilíbrio, eu vim buscar na palavra. Hoje a gente vai ler muito versículo bíblico, tem muitas citações aqui. Tem na apresentação, depois ler, porque não vai dar para ler todos, porque a nossa principal fonte é a Bíblia. Né? Todos os outros livros são um complemento da palavra de Deus. Então, tem bastante citação bíblica aqui, e eu vou começar por ele, que é a questão do equilíbrio. O que é o equilíbrio à luz da Bíblia? Evite os extremos. Eclesiastes 7,18. Quem teme a Deus escapa dos extremos. Ou seja, aqui ele está querendo dizer que a sabedoria, a nossa sabedoria, a sabedoria que Salomão pediu, a base dela é temer a Deus. E esse temer a Deus é viver em equilíbrio, evitando os extremos. Busque o domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Essa parte você só anota no versículo, mas eu vou lendo aqui que já resume aqui. Gálatas 5, de 22 a 23. Gálatas, capítulo 5, versículo de 22 a 23. Diz: o fruto do Espírito inclui domínio próprio, equilíbrio, começa com o coração transformado. Ou seja, o reino de Deus, né, ele quer dizer aqui, a base, né, do nosso ter o Espírito Santo é baseada em equilíbrio. Então, mais um conceito sobre equilíbrio. Bem, seja uma bem-vinda. Terceiro busca que eu fiz, dizendo sobre o equilíbrio na palavra de Deus. Não, essa parte eu não tenho na apresentação. Eu estou fazendo uma introdução. Tá? Introdução só anotar os versículos aqui e entender o conceito do equilíbrio para a gente entrar na matéria. Número 3. Tenha foco no externo, sem negligenciar o presente. Colossenses 3:22. Olhe para o alto. Sempre observe que o centro é Jesus. 1 Timóteo 5:8. Cuide bem da sua família. Também é a nossa base de equilíbrio, que vai ser comentado aqui. Vai ficar um pouquinho fora do que vocês vão entender agora, mas quando eu estiver aqui na matéria, vocês vão entender. Quarta busca sobre equilíbrio que eu fiz. Equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Êxodo 20, capítulo 20, versículo de 9 a 10. Diz: Deus estabeleceu um ritmo. 6 dias de trabalho, 1 de descanso. Então, esse também é uma base de equilíbrio, segundo a palavra de Deus. Número 5. Viva pela graça, não pela culpa. Romanos 12:1.
Sirva a Deus com alegria, não por obrigação. Agora sim a gente entra no módulo, né, que é a vida e o foco em equilíbrio. Base do Ministério de Misericórdia, que é o livro que a gente está usando como base desse módulo, né, de Killer. Hoje eu deixei um texto lá, um chamado para aula, e eu estava fazendo esse estudo, né, fazendo uma revisão da aula de hoje, e Deus tocou muito no meu coração falando dessa parte aqui, Mateus 9:35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Jesus nunca escolheu entre pregar o evangelho e curar, né? Ou seja, servir. Ele fez ambos com intensidade e equilíbrio e nos chama a imitá-lo. De tudo que a gente vai ver aqui hoje, o que mais me chamou o coração, o que mais o Espírito Santo ministrou no meu coração foi essa parte. Né? E a gente procura tantas informações, tantas coisas na palavra de Deus, mas o nosso foco tem que ser Jesus. E ele fez, né, o Evangelho, ele buscou um equilíbrio entre a pregação do Evangelho e servir. Nós temos que fazer o quê? Mesmo. De tudo que eu vou falar aqui na aula hoje. Então, dividir o nosso estudo em dois, no capítulo 4 e no capítulo 5. No capítulo 4, ele fala de doar e guardar. Quem pode ler para a gente Lucas 10, de 25 ao 37. Versículo bem conhecido. Lucas 10, 25 ao 37. Johnny aqui, para eu acompanhar também a leitura aqui, porque não podemos perder a oportunidade de ler a palavra de Deus. Vou mudar a versão do meu livro aqui. Pode ler. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? 27. A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem ama o próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o ele morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, vendo aquele homem passou de lá. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, passou de lá. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se gastar algo mais, farei reembolso quando eu voltar. 36. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe pareceu ter sido próximo do homem que caiu? Qual desses 3 lhe pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? 37. O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Agora lê o 35 de novo, que é a base do nosso. Aí vocês podem anotar, tá? Esse já está na apresentação. Versículo chave. Deixa eu ler aqui. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro
e disse: cuide dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastaste a mais. Lucas, capítulo 10, versículo 35. O serviço que o samaritano prestou lhe custou bem caro. Concorda? Concorda? Fica evidente que ele colocou seus planos de lado para onde quer que ele estivesse dirigindo naquele dia, e ele com certeza não chegou lá. Arriscou a própria segurança para, em uma estrada tão perigosa, o preço de um ministério teria sido ainda maior se os ladrões houvessem retornado. Diz que o samaritano levou o ferido para uma hospedaria e cuidou dele a noite inteira. No dia seguinte, ele pagou por provavelmente algumas semanas de hospedagem. Contudo, uma última análise, seu gesto de misericórdia não tinha dado para terminar. Eu pagarei todas as despesas dele. O ministério de misericórdia é custoso. Quando um empresário declara: fiz uma doação lá no escritório, sua atitude é meramente simbólica, muito diferente do espírito cristão de misericórdia. A Bíblia afirma repetidas vezes que não basta ofertar aos pobres, devemos ofertar generosamente. Em Deuteronômio 15, de 7 ao 8, lemos: quando algum de teus irmãos for pobre, em qualquer das cidades da terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureça o teu coração, nem fecharás as mãos para teus irmãos pobres. Pelo contrário, abrirás as mãos para ele. Certamente, contrário, abrirá as mãos para ele e certamente lhe emprestará o que precisa, suficiente para a sua necessidade. A tradução da Almeida corrigida diz: abrirá de toda a tua mão, quando basta para a sua necessidade. Paulo dá a entender aqui que uma oferta fraca, pífia, o sinônimo, não é apenas um sinal de mesquinez, mas também de avareza. Isso está em 2 Coríntios 9 ao 5. Deus exige mais que um reembolso significativo do nosso recurso, materiais para socorrer a necessidade. Somos impedidos de entregar nosso coração e mente. Em Salmos 41, lemos: bem aqueles que consideram o pobre. A palavra desconsidera é notável, pois geralmente descreve sabedoria prática de negócios. Assim, implica pensar cuidadosamente do necessitado em vez de ajudar de modo superficial. A vida cristã é equilibrada, envolve generosidade sacrificial e mordomia responsável. A ajuda do necessitado não é apenas um gesto de misericórdia, mas um ato de justiça que Deus exige de nós. O que ele está querendo dizer com tudo isso que eu li? Que não basta nós ajudarmos. Isso tem que vir orientado pelo Espírito Santo. Muitas coisas que para mim pode ser fácil, eu posso dar um recurso da minha empresa para fazer doações de cesta básica, mas às vezes existe uma equidade, é diferente de igualdade. Para mim, talvez, num momento bom da minha vida financeira, 5 cestas básicas
que eu tirar da minha empresa ou do meu próprio bolso, não vai fazer o impacto do que uma pessoa vai lá e dá uma cesta básica, mas ela tirou da própria boca, às vezes ela tirou da casa dela. E nos próximos capítulos que a gente estudar aqui, vai mostrar que o equilíbrio é aquilo que a gente não deixa faltar na nossa casa, tirar com sabedoria do nosso lar, mas também não dá, está sobrando o resto, né, vamos dizer assim. E muitas vezes isso acaba acontecendo, porque você está em algum determinado local, você tira ali a moeda que você tem, que sobrou de um troco, algo, tem gente que já deixa, eu mesmo já acontece muito eu deixar alguma coisa ali, alguém pede. Uma coisa que eu aprendi no meu processo de conversão, eu sempre fui uma pessoa generosa, né? Mas antes eu dava com minha própria vontade. Hoje, quando eu vou fazer alguma doação, alguma ajuda, eu já tive experiências daqui de sair, no final do ano a gente levou cestas para os venezuelanos e tal, e é muito diferente daquela ajuda que a gente dá quando a gente é do mundo. Porque do mundo, vamos ser sinceros, a gente acaba fazendo uma doação mais para preencher uma culpa. Entende? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, é isso que está querendo dizer aqui. Você está fazendo isso para a honra e glória do Senhor? Você está fazendo isso ministrado pelo Espírito Santo? Ou você está fazendo uma doação, uma ajuda para preencher um vazio, talvez um sentimento de culpa? Você, às vezes, está vivendo em um ambiente que pessoas ajudam. Então, essa é a diferença. Esse é o equilíbrio que fala nesse versículo, nessa aula. Buscar o equilíbrio em ajudar, o equilíbrio em ajuda ministrada pelo Espírito Santo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vou ler aqui mais uma vez, que essa frase aqui é uma frase-chave de tudo que a gente está falando. A ajuda ao necessitado não é apenas um gesto de misericórdia, mas um ato de justiça que Deus exige de nós. A vida cristã equilibrada envolve generosidade sacrificial e mordomia responsável. O bom samaritano é um exemplo de alguém que doa além do básico. O que a gente acabou de ler? Ele estava em um caminho que já tinha uma programação de algo para fazer, ele parou para ajudar uma pessoa que ele não conhecia, que ele não tinha contato. Ou seja, naquele momento ali, talvez o tempo era mais precioso para ele, pelo que dá a entender na palavra de Deus. Condição financeira ele tinha, e o que acontece na nossa vida, trazendo para a nossa vida? Muitas vezes, o versículo anterior ali também, já citando o livro, o empresário, acontece muito na minha área. Vou ler aqui de novo, porque isso é muito comum, principalmente na área do trabalho. O homem de negócio significa pensar cuidadosamente na situação do necessitado, em vez de ajudar de modo superficial. Bem-aventurado aquele que considera o pobre. O ministério de misericórdia é custoso. Se aquilo não está custando, não é um ministério de misericórdia. Se não está custando um tempo, vou dar um exemplo. Hoje, já era um pouco, a minha rotina sempre foi uma rotina muito apertada com questão de horário. Mas agora, com um filho pequeno, tudo que eu faço, por exemplo, se era viagem que eu gastava 2 dias, 3 dias para ir, eu tento voltar no mesmo dia, tal. Eu já fui de São Paulo várias vezes. Por quê? Eu quero estar em casa, eu quero ter a oportunidade de estar com meu filho, acompanhar um pouquinho do crescimento dele. Então, o que eu tenho de escasso hoje? Meu tempo. Então, talvez, se eu fizer uma doação, um trabalho social, igual a gente tem um projeto lá na empresa, que todo projeto que a gente vende, a gente converte em uma cesta básica,
Mas hoje eu estava meditando esse final de semana e hoje, principalmente, eu tirei um tempinho lá e falei assim, mas isso está me custando alguma coisa? A gente já faz isso há tanto tempo, talvez isso já não é uma coisa mais custosa para a gente, isso já meio que embutiu no valor do projeto, no meu modelo de negócio, isso aqui já não é mais. Por que eu não pensar em algo diferente? E engraçado que eu pensei, mas ainda eu creio que dá para ir mais além. Agora, além das cestas básicas que a gente doa lá, foi até engraçado porque eu não tinha pegado esse material ainda para fazer o estudo, quando convidado para dar essa aula, e aí eu fiz isso antes, depois a Vitória veio falar comigo. Agora, cada cesta básica que a gente doa, a gente coloca uma Bíblia. Porque eu tenho um projeto meu que surgiu um dia que a gente estava aqui na Paul Road e tal, aí me contou uma história do, não sei se vocês já pesquisaram, do contrabandista de Bíblia. Uma história que teve na época da guerra, tinha um evangelista que ele colocava a Bíblia dentro do carro, levava acho que para a Alemanha, não lembro. Mas tem a história contando ela bem, mas é muito antiga mesmo, é até em preto e branco. E aquilo me tocou profundamente no coração. Eu falei assim, pronto, eu não sei por onde eu começar, não sei como eu vou evangelizar as pessoas, então eu vou começar no ano bíblico. E aí eu fiz esse trabalho. Eu tenho esse trabalho já tem mais ou menos. Ano passado foi um ano completo. Acho que cheguei a buscar 450 Bíblias, eu acho. Foi isso, alguma coisa nessa faixa. E eu falei, agora dá para unir uma coisa com a outra. Ou seja, o que eu fiz? Eu meio que peguei um projeto que eu já fazia e uni ele para multiplicar algo que eu já faço, que para a gente lá já estava normal, já não estava sendo mais um peso. O que ele está querendo dizer aqui? De novo, o ministério de misericórdia é custoso. Quando um empresário declara, fiz uma doação lá no escritório, sua atitude é meramente simbólica, muito diferente do espírito de cristão de misericórdia. A Bíblia afirma repetidas vezes, que não basta ofertar aos pobres. Quantas pessoas, quantos empresários corruptos que, para preencher o vazio de culpa dentro dele, ele faz doações. Vamos sair um pouco da esfera evangélica. Tem outras religiões aí que dão aula sobre trabalhos sociais, sobre doações. Então, o foco não é a doação, o trabalho social, o ministério, ele é o meio, não o fim. O fim sempre é Jesus. Igual a igreja é o meio, a igreja não é o fim. Tem muitos também que acham que a igreja tem um papel fundamental, a igreja do Senhor, a igreja é santa, muitas vezes as pessoas não são. Mas sempre é o meio, é igual essa questão. Sempre é o meio. Se a gente for comparar a doação, a trabalhos sociais, outras religiões ganham disparadamente da gente. Não é isso? Concorda? Deixa eu ficar de olho aqui na hora. Então vamos lá. Agora a gente vai entrar aqui no segundo tópico, né? Esse foi só uma introdução. A misericórdia tem um custo. Vocês estão conseguindo apresentar, seguir? Que agora eu estou seguindo certinho no slide. Aquilo que eu falei antes foi só uma introdução do que é o equilíbrio que eu fiz até agora à tarde. Eu falei, a gente vai falar basicamente dos dois capítulos de equilíbrio e a gente não vai buscar o que é equilíbrio na Bíblia. Mas depois eu mando lá no grupo esse resumo que eu fiz. A misericórdia tem um custo. Servir com compaixão custa tempo, dinheiro e energia. É o que eu estava falando aqui. Muitas vezes é mais fácil um empresário bem sucedido dar um dinheiro, mas será que ele está fazendo aquilo que Deus quer para ele? Será que ele está fazendo aquilo que o Espírito Santo quer? Outro talvez não tenha uma condição muito boa, mas dá um tempo. Mas se aquilo não for vontade do Senhor, também ele não está fazendo coisa. Às vezes, um jovem recém-convertido que só
tem a parte da manhã de estudo, tá no ensino médio ainda, tal, adolescente, então ele tem o resto da tarde. Então, talvez ele está fazendo alguma coisa, uma obra por Senhor, não é muito custoso para ele tem um tempo. Aí você começa a trabalhar, fazer faculdade, aí começa a casar, ter filhos, começa a ser um pouco mais custoso, igual hoje eu vejo muito, eu me desafiei, porque eu vou deixar para falar esse assunto num outro tópico aqui, porque senão eu vou me perder. Mas basicamente assim, meu filho nasceu e eu tinha uma vontade muito grande de fazer missão. E aí eu conversei com a minha esposa e falei assim, poxa, será que agora é o momento? E eu pedi orientação para Deus. E realmente assim, pedi um sinal. Falei, Senhor, dá um sinal se isso for do Senhor realmente, porque, poxa, vou deixar a minha esposa em casa, com um bebê pequeno. E acho que estava 6 meses, praticamente 6 meses. E vou ficar 10 dias fora. Realmente você começa a pensar um monte de coisa, e se acontecer isso, acontecer aquilo. Já teve casos de pessoas que viajaram naquela outra viagem para a África, que estavam também na mesma condição, o filho ficou doente, e a pessoa também ficou pensando. Então, assim, sempre tem algo, eu costumo dizer, eu falei no dia que a gente deu um testemunho na igreja, eu e minha esposa, do jogo do casal, que nós cristãos temos que ficar atentos com tudo. Sempre quando tem algo bom ou algo que aquilo que o Senhor tem para você, antes daquilo acontecer, vai acontecer um monte de movimentação no mundo espiritual para. Eu não sei se basicamente Deus permite para ver se é realmente aquilo que a gente quer ou se é uma movimentação no mundo espiritual mesmo. Mas sempre acontece alguma coisa. Aconteceu comigo, até coisas mais simples, assim, que o jogo do casal era uma coisa também que a gente muito queria muito ir e tal. Esse ano a gente conseguiu ir, mas a semana antes deu um monte de problema. E o meu ataque sempre é no lado profissional. Sempre acontece alguma coisa, dá uma coisa errada, acontece algum problema. E aí agora já fico bem determinada coisa. E ano passado foi a mesma coisa. Vou na missão, deixa eu conversar com a minha esposa, o consentimento dela, não sei se a gente arruma uma pessoa para te ajudar, ou uma pessoa para ficar mais dias em casa, vai te ajudar e eu vou lá. E ela também foi bem sábia, porque a esposa ela tem que sentir essa questão também que o marido tem alguns chamados que poderia ter esse ano. Poderia ter falado comigo, vai ano que vem, todo ano tem que ser deixa. Mas era aquele momento, coisas que eu vivi lá, era eu que tinha que estar lá com as pessoas que estavam lá naquele momento. Eu voltei de lá com muita coisa assim, com muito conhecimento, com coisas, experiências, me fazer missão, estar no mesmo ambiente de servir, né, no que a gente está falando aqui, é como se você vivesse a prática da palavra de Deus, a prática da Bíblia. Então, se a gente ficar ali só na palavra, vamos ser edificados sim, mas a gente precisa daquele mover, daquele momento de você voltar renovado, ter aquela experiência, estar com pessoas que você nunca viu, ver curas acontecendo, pessoas que eram de outras religiões, aceitar Jesus. Na África, eu acho que foi mais poderoso ainda, quando o pessoal foi lá, orar, e todo mundo sabe que é um ambiente muito negativo, né? Muita feitiçaria e tal. Então, é muito legal a gente participar disso. Mas também que tem que ter um equilíbrio, tem que ter um discernimento, tem que perguntar para o Senhor, porque muitas vezes a gente está na dúvida. Senhor, dá um sinal, se isso for para acontecer, alguém fala, alguma coisa acontece, a palavra. Deus fala muito comigo através da palavra. Muito, muito, muito. Principalmente quando eu falo assim, nossa, hoje, como eu vou meditar na palavra, não tem nada, estou muito na correria, já está tarde, eu costumo ler de manhã, eu prefiro ler muito de manhã, e tal. Então, e muitas vezes assim, falo, nossa, hoje não vai dar tempo. Não, hoje eu tenho que sentar aqui, nem que seja um capítulo ali, dois, três versículos, eu pego que Deus fala, que toca profundamente no coração. Então a gente tem que procurar esses direcionamentos.
Então, misericórdia tem um custo. Servir com compaixão custa tempo, dinheiro e energia. Misericórdia não é algo que se resolve com uma transferência bancária pontual, do que a gente estava falando. Muito, muito legal. O reino de Deus precisa dos empresários, precisa de dinheiro. Tem pessoas que por todo lado do mundo são mantidas com dinheiro de empresários. No local que a gente foi passado, Caicó, foi construída uma igreja que nem igreja católica. A gente tem principalmente o que de Minas, né? Toda cidadezinha tem, por mais pequena que ela seja, tem uma igreja católica. Lá onde a gente foi, que fica a 400 quilômetros de Natal, nem igreja católica tem. Uma vila de 30, 35 pessoas, aí depois tem uma vila lá de 20. Então, assim, e foi um local que foi totalmente construído com doações externas. Então, assim, misericórdia não é algo que se resolve com transferências bancárias pontuais. Mas também tem um ponto daquela pessoa que ela tem um chamado, eu não consigo ir. Na missão do ano passado, acho que no ano retrasado o pessoal foi para África, eu acho que não foi. Antes eu acho que foi para África. Não tinha nem, eu não tive vontade no meu coração de ir, mas eu fiz uma pequena contribuição. Então, muitas vezes, a gente tem que ficar atento. Naquela época, eu tinha certeza que não era o meu chamado de ir, mas era uma contribuição que eu fiz ali no exato momento. Agora, a gente não pode se apegar a transferência bancária pontual. Eu não vou, eu nunca quero ir. Primeiro, para mim, todo mundo tem que, pelo menos, nem que seja a missão que a gente faz aqui em janeiro, participar de alguma missão. Eu levei a minha sogra de outra igreja, lá de Arrozal, e lá não é uma igreja que faz muitas missões e tal, nossa, tem que participar, e ela foi a pessoa que deu um testemunho no vídeo. Então, assim, foi impactante, porque eu senti que ela tinha precisado. Eu também tenho isso, eu gosto de meter um pouquinho na vida das pessoas. Eu falo, não, você tem que viver, porque foi muito bom e tal, e vai. E foi, realmente foi de Deus. Só que eu sempre falo assim, olha, às vezes é a minha vontade. Eu sou enérgico, vou falar para você vir, porque assim, a pessoa já é mais velha, janeiro, vai bem pesado. Mas ela muito legal, ela não testemunha, nossa, eu chorei no dia que ela deu testemunho. Assim, muito de Deus, ela ficou muito impactada com tudo que aconteceu. O samaritano interrompe sua rota, que a gente leu, o samaritano interrompe sua rota, coloca-se em risco, assume despesas futuras, que nem ele sabia o valor. A Bíblia nos chama a um envolvimento real com os necessitados. De ir lá, conhecer. Essa missão que a gente fez aí também no final de ano, foi a Vitória, que foi a coordenadora, né, de levar as cestas básicas, a cesta de Natal. Nossa, aquilo também para mim foi muito impactante, porque eu ouvi cada história linda, gente, do pessoal da Venezuela, mas a Venezuela acho que foi só dois, na maioria de Cuba. E é uma realidade, assim, que a gente acha que conhece, por mais que a gente vê que lá não é um país, assim, nossos olhos estão abertos, eles sabem que lá é um país fechado, que é um país comunista, que não tem liberdade para muitas coisas. Não é totalmente fechado para o evangelho. As pessoas podem ir na praça ouvindo de boca deles mesmo. Pode ir na praça falar de Jesus, desde que fique 3, 4. Começou a dar 5, 6, 7, 8 pessoas, vão lá e espalham todo mundo. Doação de cesta básica, igual a gente fez aqui. Pode doar, o Estado, o governo lá, ele faz algumas manobras para bloquear. Por exemplo, tem que apresentar, se você estiver no bairro fazendo doação de cesta básica e vem a polícia, né, a guarda lá deles, eles pedem nota fiscal e você tem que comprovar quem fez a doação. Então, assim, eles não falam não diretamente, mas criam mecanismo para incentivar a não fazer doação. Porque às vezes você vai ali no mercado, como você vai pedir uma, por exemplo, né, na última doação que a gente fez, não era do Natal,
eu tinha fechado um projeto com um dono de supermercado, aí às vezes eu falo assim, a gente está com um projeto na igreja, quer uma cesta básica. Ele me dá a cesta básica, eu pego, nunca vou pedir nota fiscal para ele na cesta básica. Então não é que o negócio está vindo de um lugar errado, é que muitas vezes a pessoa acaba tomando, é o dono de um comércio. Quando tem esses impedimentos, e como que a gente está sabendo disso? Através desse contato com pessoas desses locais, né? Indo ali, servindo. Não é simplesmente, vou lá, vou deixar 10 cestas básicas ali, mas eu não vou fazer a distribuição porque eu não tenho tempo. Não, a gente tem que participar se a gente tiver condição financeira, se a gente orar, sentir o nosso coração, o Espírito Santo ministrar, mas também se tiver a oportunidade de ir lá entregar e fazer uma oração. Porque só entregar também o bem material, eu não lembro se foi essa última agora, que teve uma cura. Não, da última sem ser essa do Natal, a gente foi a primeira vez que a gente teve contato com os cubanos. E aí, quando a gente foi entregar, e eu fiquei responsável por entregar o cubano, a moça contou pra gente que foi na última vez que ela tinha, que a gente orou para ela pela primeira vez, ela estava com uma dor na perna que no outro dia já não tinha mais nada. Então, assim, houve cura ali. Uma coisa que me impactou também, a gente foi fazer uma doação com uma senhora, eu lembro até agora, ela mora na frente, do lado da prefeitura, do lado esquerdo ali, onde tem aquela entrada lateral, bem naquele prédio ali. Até um prédio bem legal, eu falei assim, nossa, poxa, mas essa aqui é em vista das outras pessoas, moram até num local bom. Quando eu pensei isso, ela atendeu a gente subiu. Ela começou a chorar. Eu estava orando agora para Deus mandar alguém aqui que eu já estava com 3 sacos de lixo, não tem ninguém para descer o meu lixo. Lixo! Moram duas senhoras, uma é irmã dela e ela era casada, o esposo dela morreu, senhor de idade, e aí ela não tem ninguém. De vez em quando acho que ela liga para alguém, o porteiro ajuda, né? Acho que ele estava de férias, alguma coisa assim, não tinha ninguém. Ela estava acumulando lixo dentro de casa, que ela não desce desse carro. Então, assim, a cesta de Natal foi uma cerejinha no bolo, mas o bolo dela mesmo que emocionou ela, que ela orou poucos minutos antes para aparecer alguém, e eu falei, daqui, não é uma pergunta no quintal, que a gente perguntou, não, é só isso que a senhora orou muito pouco, pediu muito pouco. Descemos com as festas dela. Então, assim, são coisas assim que edifica, né? Que você sente assim, a presença de Deus mesmo. Você está tendo ter a oportunidade de ser responsável por lá cumprir uma missão que ela tem para Deus. Então, é isso que acontece. Essa experiência que o capítulo 4 e o capítulo 5 quer falar com a gente. Ter esse equilíbrio da gente ter a oportunidade, não só entregar alguma coisa, não só dar o resto que está sobrando, que às vezes é uma roupa. Tem pessoa que é muito apegada às coisas, né? Não gosta de dar coisas. Eu achava que eu não era muito apegado, mas eu era muito coisa. Eu sempre, assim, se eu compro 2 camisas, eu tiro 2 camisas velhas. Eu não sou acumulador, eu tenho facilidade de doar algo. Até que um dia, a gente estava na salinha de oração, na Flow hoje, a Mariana estava dando uma aula, um nocaute, e ela falou algo de tem pessoas acumulativas que guardam as coisas. Eu falei, fala para mim. Saí, fui pegar uma água, fui no banheiro, voltei, ela continuou dando aula, e ela nem sabe disso. E muitas vezes a gente fala as coisas e o Espírito Santo age e a gente nem fica sabendo. E aí Deus ministrou no meu coração a questão que eu tinha muito livro guardado, acumulado, na casa da minha mãe. E tinha o maior apego com aquilo, e tinha orgulho de falar, eu tenho 200 e poucos livros guardados. Livros que provavelmente não ia ler mais para guardar. Aí, na mesma semana, eu lembro que foi na segunda-feira, na mesma semana, a partir de terça-feira, eu coloquei uma banca lá na frente da minha loja, aí o que eu fiz? Aí colocava uns 15 livros por dia, 15, 20 livros, colocava umas 10 Bíblias, deixa só. Sempre as Bíblias ficavam por último. Mas todo mundo pegava, não ficava nada ali, aí ficava o dia inteiro. Aí eu colocava lá assim, livro de graça, mas por favor, tem um compromisso, só pega se realmente for ler. Aí eu falei, o que
que era aquilo? Um apego que eu tinha de algo que eu, sim, eu falava assim, não, eu não sou pegado, não gosto de guardar nada, eu não sou pegado com materiais e tal, mas tinha uma coisinha que estava lá, que estava no meu coração, que eu nem percebia. Estava lá na minha mãe, às vezes eu olhava lá, pegava emprestava. Tipo assim, eu observo muito as pessoas que trabalham comigo, então eu sou bem ligado também à questão do perfil comportamental, né? Eu creio que a palavra de Deus ela edifica nosso espírito, mas tem coisas que a gente precisa aprender, conhecer. Isso está muito ligado à terapia, está muito ligado a você conhecer seus traumas. Se nós fomos criados por pessoas imperfeitas, nossos pais, nossas mães, então não tem como a gente ser uma pessoa perfeita no âmbito de trauma. Então, todo mundo, por mais bem criado que tenha sido, tem algum trauma. Isso eu creio que é bem tratado em terapia, perfil comportamental, conhecer suas fraquezas, seus pontos fortes. Então, eu tinha muito livro nessa área, muito. Um pouco também voltado para a área de coach, mas não é esse coach, é mais um coach, não é esse coach queimado de hoje. Paulo Vieira, assim, pessoas um pouco mais sérias. Mas hoje essa palavra de coach ficou muito generalizada. Então é isso, pessoal. Então a Bíblia nos chama a um envolvimento real, não só participativo, pontual. É aquilo da gente ter uma cesta básica, consigo dar uma cesta básica todo ano, consigo ajudar alguma coisa, mas um dia, pelo menos uma vez por ano, eu vou pegar essa cesta básica do e vou levar ela até o final. Eu vou fazer uma oração com ela também. Estão conseguindo me entender? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer. Vou ver aqui ficar esperando. Oferta, a gente vai entrar no 3 agora. Oferta generosa e não simbólica. Dar do escritório, sem se envolver de fato. É muito diferente de doar como Jesus faria. Eu vou falando aqui antes e depois vai ver, tá? Porque basicamente eu já falei sobre isso. De novo, dar do escritório. Doação ali sem um envolvimento. Jesus faria isso? De maneira nenhuma. Ele esteve envolvido. Quem não estava aqui, mas depois pode ver o vídeo que eu coloquei lá. Eu falo do Mateus 9, 35, né? Alguém me lembra que foi isso que eu li? Depois vocês leem, que ali ele explica muito bem sobre a questão que Jesus. Mateus 9, 35. A questão que Jesus fazia os dois ao mesmo tempo, com equilíbrio. Vida, nós fazemos o mesmo. Em Deuteronômio 15, de 7 a 8, e 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de 5 ao 7, mostra que Deus deseja generosidade proporcional e voluntária, não simbólica ou miserável. O pobre é um direito, o pobre tem direito à ajuda. É questão de justiça, não só de caridade. Isso está em Provérbios 3, 27. Provérbios 3, 27 diz: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazer. Este versículo incentiva a prática dele, especialmente quando só tem a oportunidade, a capacidade de ajudar alguém que precisa. Provérbios 28, 27, esse versículo destaca a importância da ação social e da empatia com os mais vulneráveis. Gente, depois, eu não sei se vocês costumam estudar um pouquinho, mas depois dá uma lida. É importante a gente estar sempre meditando na palavra de Deus. Eu falei que ia ter muitas citações bíblicas, porque a Bíblia é a nossa base principal. Então, depois desses versículos que eu coloquei aqui, não estou lendo todos, a gente não vai ter tempo, depois vocês meditam, porque é muito importante ler. Faz um planejamento durante a semana aí, para poder ler. Tá bom? Agora a gente vai entrar no tópico 4. Vida simples versus vida justa. Homesteader propõe um estilo de vida com apenas um essencial:
para que a excelência seja direcionada ao próximo. Só para constar, ele falecido em 2022, foi um teólogo, ativista social americano, conhecido por sua obra cristã Ricos em uma Era de Fome, e por fundar uma organização evangelística social, hoje chamada de Christian for Social. Ele foi uma figura influente no evangelismo, defendendo a justiça social e a ação social de componentes essenciais da fé cristã. E foi só para a gente conhecer um pouquinho dele, que foi bem curioso. E John Wesley e John Newton viveram um estilo de vida com coerência e impacto. Esse aí não está na apresentação. John Wesley pregava incansavelmente ao ar livre, usava seus recursos pessoais para ajudar os pobres. George Muller, que confiava plenamente na providência divina e sustentou milhares de órfãos apenas por meio de oração. É algo impactante, né? São pessoas que nos desafiam. John Newton, ex-traficante de escravos, transformado pela graça, e se tornou pastor e autor do hino Amazon Grace, influenciado à luta contra a escravidão. Bem parecido com Paulo, né? Perseguia Jesus e depois virou pregador de sua palavra. Kelly sugere que o ideal não é apenas uma vida simples, mas uma vida justa. Ajustar o padrão de vida por amor ao próximo e ao reino. Forçar o estilo a todos. Aí aqui tem um cuidado que eu coloquei. Forçar esse estilo de vida a todos sem sabedoria ou chamado gera culpa, ressentimento e legalismo. O que a gente tem que tomar cuidado? Entender qual é o nosso chamado nessa área, nesse ministério de misericórdia. Tudo depende do direcionamento do Espírito Santo, senão começa a ficar pesado. Eu sempre falo, converso muito com a minha esposa, e uma característica, lógico que a gente tem também que se desafiar a todo momento, né? Mas uma característica de tudo que é do lado bom do reino de Deus é ter uma característica leve. Sabe quando você vai falar uma palavra para uma pessoa que Deus ministrou no teu coração, depois você sente uma característica leve, paz, é de Deus. Então, isso também vem para o ministério de misericórdia. Você ajudou, você está fazendo aquilo que está enchendo o seu coração de alegria, você está sentindo a presença de Deus, está alegrando o Espírito Santo, porque esse é o teu chamado. Você está pesado, você está cansativo, você está te trazendo culpa, é porque você está fazendo algo errado, algo que aquilo, porque a gente tem muita mania de comparação, né? Ah, fulano faz isso, fulano faz aquilo, tantas horas, mas tem pessoas que têm um chamado mais forte. Eu tenho um chamado, eu tenho entendido na minha vida que eu tenho um chamado muito para esse lado empresarial, mas não no sentido de lucro, no sentido de estar cuidando das pessoas que trabalham comigo, estar desenvolvendo pessoas, tirar um tempo toda semana para cada um, pegar pessoas totalmente do zero mesmo, com zero conhecimento, ensinar elas, porque hoje está tão difícil a gente fazer isso. Eu digo do lado empresarial. O outro lado, muita gente não quer nada, muita gente quer ficar pendurado em condições do governo, né? Ficar ganhando, não temos mais obras. Mas tem um lado empresarial, o lado de quem contrata, é que muitas vezes a gente quer as pessoas prontas. E muitas vezes isso não vai acontecer. Eu lá atrás eu não vim pronto, ninguém vai vir pronto, e às vezes é melhor você pegar, desenvolver uma pessoa. Esse ano eu estou trabalhando muito essa questão de a gente pegar pessoas, treinar. Eu tenho uma menina lá que
trabalhava comigo desde janeiro. A menina natural, ela não sabia nada. Aí, com 3 meses, ela fez público. Esse mês agora, próximo mês que entra, ela vai ficar só dia 15. Aí ela veio falar comigo, eu falei assim, logicamente, fiquei muito feliz por você ter passado tudo, mas ela teve uma gratidão tão grande. Ela falou assim, eu não quero sair agora, que até o próxima semana que tiver me contratar, então me deram uma previsão que vão contratar no próximo, meados do próximo mês, mas eu quero ficar aqui com uma forma de gratidão, ver se você consegue. E ela é estagiária. Olha a responsabilidade da menina. Porque, nossa, eu aprendi tanta coisa aqui, ela falou tanta coisa assim, eu sabia, eu tinha noção do tanto que ela tinha aprendido. Mas, assim, a gratidão estava explodindo no coração dela. Eu não quero ficar aqui até você arrumar uma outra pessoa. Eu acho que uns 15 dias, se você arrumar no máximo até a próxima semana, eu consigo passar tudo que eu tomo conta aqui, ela toma parte de coisas a pagar, contas a pagar. Então tem que ter uma pessoa ali, saber onde pega o boleto, onde pega aquilo, quem tem que pagar, recorrente, se não são recorrente, o boleto de algum lugar e tal. Então é um pouquinho chato, você tem que saber as informações, ela tem que ter um manualzinho lá. Eu vi tanta gratidão, eu falei assim, e no enquanto, eu falei assim, eu estou 6, 7 anos nessa área, quantos outros anos eu nunca parei assim, para realmente pegar uma pessoa, e ela teve tanta dificuldade no início, isso é servir, isso é fazer. O que eu estou tirando um tempo que eu poderia estar correndo atrás de uma pessoa mais apta para a profissão, mas não, eu peguei uma pessoa e ela, achei bem legal que ela falou assim, nunca vou esquecer desse local que eu passei aqui, as coisas que eu aprendi. Eu falei assim, cara, legal, uau, que maneiro. Porque eu também, quando eu comecei lá, o primeiro emprego, por mais simples que ele tenha sido, ele foi impactante. Então, eu falei, é uma oportunidade aqui dentro de fazer isso pelas pessoas. Então, agora vai ficar mais fácil. A gente já está com o Eduardo, que está com a gente também. É uma pessoa também que não tem muito conhecimento na área, que está trabalhando lá. Falei, cara, se você tiver paciência e aguentar, ter resiliência para trabalhar comigo, você vai aprender muito. Porque eu sou bem chato. Então, cuidado. Portar esse estilo a todos, sem sabedoria ou chamado, gera culpa, ressentimento ou legalismo. Muitas pessoas estão travadas. Hoje, quando eu estava terminando de fazer o último ajuste aqui, o Espírito Santo ministrou no meu coração para a gente falar hoje sobre culpa, sobre medo, porque muita gente não está fazendo nada, ou está fazendo bem pouco, ou está só na cabeça de fazer algo para ajudar alguém, algo nesse chamado de misericórdia, talvez por medo, por culpa, por ressentimento, por achar que é tão pouco. Quantas pessoas a gente pode ajudar se a gente estiver disposto a se envolver em algo, por mais simples que seja? Então, discernindo o nosso chamado. Nem todos têm o mesmo nível de envolvimento. Nunca vai ter. Pode parar para pensar. Não tem. Isso é em todas as esferas. Não tem como a gente ter um nível de envolvimento com todos os chamados. Alguém. É igual quando eu sempre ajudei, quando eu fiz faculdade de engenharia elétrica, eu sempre ajudei, eu sempre fui tutor. Né? Daí eu tive uma oportunidade, só que eu tinha 50% de bolsa, eu ajudava eu trabalhava como tutor no sábado para ganhar 50% de bolsa. Eu estava servindo? Estava, mas com qual objetivo? Ganhar 50% de bolsa. O que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou servindo, mas com qual objetivo? O reino do Senhor, né? Porque eu poderia muito bem, quando a Vitória fez o convite, falar, não consigo, segunda-feira pode ser que eu estou viajando, porque eu não consigo ter um mês e meio mais ou menos, então eu não consigo assim, saber o próximo mês se eu vou estar viajando, se eu vou estar aqui, então, mas eu decidi, né, eu orei e decidi, não, essa data, e olha que teve
teve a oportunidade de eu não estar aqui, mas eu falei, não dá, a oportunidade está fechada na minha agenda, não tem o que fazer, acredito que amanhã, é isso que acontece. Quando você toma uma decisão, vai aparecer uma oportunidade de você não estar. E se a gente não ficar atento, a gente vai. Porque a gente vive num mundo. Por mais crente, né, que a gente seja, por mais dedicado à igreja, nossa maior parte do nosso tempo a gente está onde? Lá fora. Então, se a gente não ficar atento às nossas decisões, falar assim, não, eu vou me dedicar a isso, a gente vai perder o foco. Então, isso que ele está querendo fazer aqui. Nem todos têm o mesmo nível de movimento, mas todos são chamados a uma misericórdia. Depois, se vocês leem, isso está anotado aí, mas está em Romanos 2,8. O versículo Romanos 2,8, a Bíblia descreve como diferentes dons e ministérios devem ser exercidos com dedicação e alegria. Ele lista exemplos como quem exorta, que faça com dedicação, quem contribui com generosidade, quem exerce liderança com diligência, quem demonstra misericórdia com alegria. Então, quer um sinal que você está no ministério de misericórdia, fazendo algo bom? Dedica, faz com alegria. Se você tirou aquele dia para o Senhor, se você tirou aquele dia para servir, para evangelizar, faça com muita, muita alegria, porque vocês vão ser recompensados. O Senhor está vendo tudo que a gente está fazendo aqui. Em Romanos 2,8, em Romanos 12,8, incentiva que o cristão a usarem os seus dons e talentos com zelo e alegria, para o bem da comunidade e para a glória de Deus. Então, nada para a nossa glória, nada para exaltarmos. Eu fico sempre na dúvida, assim, quando eu faço evangelismo, eu fiquei muito assim, poxa, posto ou não posto na rede social? Mas, poxa, se eu não postar nada, como que eu vou incentivar? Para quem não sabe, eu já fui do mundo, né? Então, eu penso muito assim, quando eu era do mundo eu postava um monte de coisa lá de cerveja, de bebidas, logicamente a gente tem que ter discernimento, orar, Senhor, o que eu devo fazer, eu posso fazer. Mas querendo ou não, é um testemunho, né? Você, estou indo lá servir, não estou largando o meu ambiente de trabalho. Eu fiz isso quando a gente ficou os 10 dias fora. Foi bem legal porque teve uma pessoa que veio falar comigo, eu te admiro você conseguir arrumar tempo para tudo. Mas a pessoa não sabe o que a gente vive, né? Porque é muito, muito legal olhar de fora, né? Mas não é fácil. Mas ele falou assim, pô, você me desafiou, porque você está no final de ano e ele trabalha na mesmo segmento que eu, só que ele não é aqui da região. E aí ele falou, cara, você me desafiou, que eu achei bem legal. Ele é uma pessoa, vamos dizer assim, ele é simpatizante de crente, ele está no mundo ainda. E aí foi bem legal. Agora, para a gente fechar, como identificar o chamado específico? Observe 3 elementos. Desejo, que é a vontade e inclinação. Capacidade, né, que é o dom, recurso e preparação. Oportunidade, portas abertas providencialmente. Oportunidade. E Deus abriu a oportunidade para a gente fazer um evangelismo lá que a gente fez das crianças lá na Vila Brasília. Foi lá, começou o pessoal comprou a ideia e tal. É uma oportunidade. Capacidade. Então, dons, recursos, preparação. Se for fazer um futebol solidário, nem adianta me chamar, porque eu sou muito bola, vou passar vergonha e vou dar um mau testemunho. Mas tem pessoas que têm uma capacidade muito boa. Né? Eu sou mais uma coisa mais tranquila, que precisa ficar correndo tanto para de bola. E desejo, vontade e inclinação. É aquilo que o Espírito Santo ministra no teu coração, que te alegra. E muitas vezes a gente tem que experimentar. Quando eu fui fazer evangelismo aqui em janeiro de 2023, se eu não me enganado, vou falar a real para vocês, eu estava super desanimado na minha carne. Será que vai ser legal? Não sei o quê. Primeiro dia, eu queria ir, era 2 dias,
Eu consegui 3, que aí no sábado eu não ia, falei, 2 dias, talvez seja legal. E foi muito impactante, muito impactante. Então tem coisas que a gente tem que experimentar, principalmente nessa questão do Ministério Misericórdia. Ir lá fazer, orar pelas pessoas da rua. Eu costumo fazer isso com pessoas que passam na frente da minha loja, às vezes pedem alguma coisa e tal. Às vezes eu dou. Dinheiro eu não gosto de dar, mas, por exemplo, lá no mercado comprar um biscoito. No trajeto lá na minha loja tem um mercado que dá uns 3 minutos andando, é uma oportunidade. E às vezes eu vou conversando com um morador de rua. Tem tanta história assim legal que não são todos, não é a grande maioria, mas não são todos que estão viciados em bebida e perdidos, não. Tem pessoas que foram para a rua, sim, por coisas bobas, brigar igual com a família, igual com a esposa de casa. Tá morando na rua. São pessoas que eu conheço um menino que a gente, meu irmão, tinha uma amizade com ele foi um vizinho de infância, quando a gente veio de Minas para cá. Simplesmente assim, uma pessoa que a gente viveu, né, que eu vi ele pequeno, não tinha muito relacionamento com ele, mas ele era... E hoje ele é um morador de rua. Ele era uma pessoa assim, que tinha família, mas aí ele era adotado, ele morreu, não acho que não aprovava muito a questão, virou um morador de rua. Então, assim, o que a gente tem que entender, eu acho que foi uma coisa tão. Uma vez que eu estava conversando com alguém que eu não lembro, o morador de rua ele ficou tão comum na sociedade que a gente acha que aquilo é comum, que já é. Passa assim, ninguém acha mais não tem um espanto, né? Nossa, morador de rua, coitado, será que está precisando de alguma coisa? Será que da onde que essa pessoa veio? Tem pessoas que vêm de longe. Por quê? Porque é uma coisa comum já na sociedade. E a gente muitas vezes aproveita a oportunidade e fala, não vou ajudar não, porque ele vai beber, ele vai usar droga. Ah, mas beleza, vou dar o dinheiro, não acho que eu o dinheiro, mas tirar uns minutinhos, talvez conversar, falar, perguntar, fazer uma oração simplesmente pela vida daquela pessoa, para pelo menos sentir que ela é amada um pouquinho, falar uma palavra, dar uma comida, um biscoito, ou qualquer outra coisa desse tipo. Estenda a mão ao necessitado e descubra se o chamado estava ali o tempo todo. É como se dissesse, quer saber qual é o teu propósito? Ser dito. Basicamente o que eu falei. Você ir lá, fazer e experimentar. Pode ter certeza. Você não vai se arrepender. Se não for o teu chamado, você vai sentir na hora, mas também você vai ter uma experiência ali de como foi aquilo, como a vida das pessoas. A gente fez um evangelismo de 2023, que nossa, a gente foi numa casa de uma senhora, o Júlio da Brenda, não sei se você. A gente foi na casa de um senhor que nem cama ele tinha. Aí ele tinha uma cama lá que quebrou e tal. A gente pegou uns martelos, um prego, martelo, arrumou a cama dele. Fizemos nada, não colocamos nada dentro da casa dele. Nada. Até o prego que deu pra gente. Acho que o Júlio tinha lá no carro dele, lá em casa, não parando. A gente tinha naquele momento. Mas foi uma felicidade tão grande para ele. Mas não por aquilo que eu fiz, talvez, que a gente tenha feito, mas por a gente ter ido lá, entrar na casa dele, observar que ele estava dormindo no chão e a casa dele não tem piso, nada, então o chão ficou molhado, mas era um joelho, ele estava dormindo mal. Então, assim, mas o que alegrou o coração daquela pessoa? A preocupação, né? Uma pessoa que não tem nada, não tem amor nenhum, mora sozinha, não tem nem com quem conversar. Qualquer coisa que você faz para ela chama tudo. E para a gente, às vezes, é uma coisa tão assim, nossa, o que eu fiz? Não fiz nada e a pessoa ficou feliz. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem muito. Cuidado com a família. Não devemos sacrificar nossos lares ao ponto de nos tornarmos fardo ao outro. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos próprios, tem um legado. Já passou, então. Então depois a gente faz entre vocês, então, tá bom? Ô, Vitória, só parar aqui no... Aqui, né?
Tá pronto, tá? Bom, obrigado. Pessoal, então vamos voltar aqui. Vamos só recapitular. Olha, muito importante vocês gravarem. Como identificar o chamado específico? Observe sempre 3 elementos: desejo, capacidade e oportunidade. Desejo, capacidade e oportunidade. Cuidado com a família, que a gente começava a falar sobre. Não devemos sacrificar nossos lares a ponto de nos tornarmos culpados uns aos outros. Exemplo prático, isso está em 1 Timóteo 5,8. Exemplo prático. Na minha missão do ano passado, que eu participei, e por algum motivo a minha esposa pediu, eu não estou bem, eu não me sinto confortável em ficar com o nosso filho sozinho, porque querendo ou não, você viaja, mas você está aqui de 2 em 3 dias, você está em casa. Tudo que a gente vai fazer tem que ter um acordo com a nossa esposa, né? A Bíblia fala que nós somos um só, isso tem que estar acordado entre a gente. Então, quando você tem uma família, não tem como você querer cuidar das pessoas lá fora e deixar os seus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, tem que ter esse cuidado com a família, que é o 6. Aplicação breve. Esse versículo ensina que cuidar da família é parte essencial da vida cristã. Negligenciar esse cuidado é tão grave que Paulo diz que tal pessoa nega a fé na prática, mostrando que fé verdadeira se expressa no compromisso com os nossos, começando dentro de casa. Amém? Amém. O equilíbrio está em doar o suficiente para sentir o fardo do próximo, sem desproteger os seus. Eu gostaria de, este ano, fazer uma viagem com a minha família, mas, poxa, Deus está falando, o Espírito Santo está ministrando no meu coração que eu tenho que dedicar um recurso para tal local, ajudar tal pessoas. Se aquilo ali, se você não está tirando do básico, que ele fala, está em comum acordo entre a família, correto. Agora, se você está tirando do básico lá, deixando de comer, passando muitas vezes até necessidade para dar para o outro, talvez não seja muito correto. Talvez está sendo mais carnal do que espiritual. É isso que ele está querendo dizer. Então, por isso que eu falei, desde o início, a base desse estudo, dessa aula, é o equilíbrio. O equilíbrio está entre doar o suficiente para sentir o fardo do próximo sem desproteger os seus. Falei no início da aula aqui. Doei uns livros que eu tinha um apego ali, gostava daqueles livros, comprei, fui lendo aos poucos, sou uma pessoa que gosta um pouco de livro. Aquilo foi desconfortável. Então, eu me enquadro aqui. Mas aquilo estava me servindo para quê? Só para ficar guardado? Não é melhor uma pessoa que provavelmente pegou, sei lá, acho que foi 180, 200 livros, se 10% ler ali os livros que levaram, já está acontecendo algo, já estou servindo bem. Amém? Então, vamos para a parte da conclusão desse capítulo 4. A Bíblia não condena a riqueza, mas condena o egoísmo e a avareza. Riqueza deve ser acumulada para o reino. Isso está lá em Mateus 6, 19 a 21. E transformada em boas obras. Diz também em Efésios 4, 28. O Evangelho não muda só o comportamento, mas também o propósito do trabalho. Não é apenas para o sustento próprio, mas para abençoar quem precisa. Eu faço parte de uma comunidade chamada BEM, Business and Mission. Eu passei por um processo de conversão, falei, cara, mas está faltando algo para mim lá fora, o que está faltando? Poxa, qual que é o meu chamado, não sei o que e tal. E aí uma pessoa falou assim, poxa, eu bem acho que isso aqui é sua cara. Ele me mandou. BEM, B-A-N. E aí eu comecei a seguir a página e tal, fiz a minha inscrição. E eu comecei a entender esse sentido, né, do que é
você fazer um propósito no teu trabalho. Não é só apenas para sustento próprio, mas para abençoar quem precisa. Você entender que o lucro é importante para manter o seu negócio, por menor que ele seja. Mas, sei lá, se você tirar um tempo para cuidar de uma pessoa que acabou de entrar, dar um treinamento, uma mentoria. Eu sou especialista em determinadas coisas. Eu sei bastante Excel, eu sei bastante determinados. Não precisa ser só no âmbito do reino. É porque a gente também precisa aprender coisas práticas lá para a nossa vida, nossa parte técnica. Então, a pessoa é cabeleireira, ela vai dar um curso de vez em quando. A minha esposa é maquiadora, está trabalhando agora, mas maquiadora. Ela gosta muito de dar curso, né? Ela dá curso nos finais de semana. Então, ela vai lá e faz um trabalho social para ensinar as pessoas a maquiarem. Toda mulher gosta de uma maquiagem. Então, isso é servir. Servir num ambiente no dom que ela tem, no que ela gosta de fazer. É isso que ele está querendo dizer aqui. A boa mordomia. Quais são os pontos de uma boa mordomia? Prover para a família, aliviar o sofrimento alheio, expandir o reino, viver contentamente, ser grato, ter gratidão por aquilo que Deus coloca. É pouco, eu não estou um ano difícil, esse ano não estou tendo muitas oportunidades, mas não está faltando o básico, tem que ser contente, tem que ser grato. A ajuda na necessidade não é apenas um gesto de misericórdia, mas um ato de justiça que Deus exige de nós. A boa mordomia não é sobre ter muito ou pouco, mas sobre usar bem tudo o que Deus nos deu para a glória dele. E é bem e o bem para o próximo. Eu não sou especialista em determinada coisa, eu não sei fazer tantas coisas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a minha esposa não fosse uma excelente maquiadora. Mas a excelente maquiadora, a profissional, a que tem prestígio, talvez nunca fez uma obra social. Então, não quer dizer que você precisa ser melhor naquilo que você faz. Você só precisa ter disposição para ajudar. Então, um pouco que às vezes Deus coloca na sua mão, você vai lá e faz. Tem gente que tem muito, mas não tem tempo de servir. Então não adianta nada, isso está servindo para si próprio. Isso não é mordomia. Agora, a parte mais importante de tudo é a prática disso tudo que eu falei no capítulo 4. Vou colocar meu celular aqui, senão a gente vai perder a hora. Vamos lá, a aplicação prática. Acompanhe comigo que isso está no slide, só não tem a página. Está lá no finalzinho. Eu acho que é a última coisa mesmo de vocês. Conseguiram achar ele? Aplicação na prática. Reveja seu padrão de vida. Tudo isso que eu estou falando aqui, que vocês estão dedicando esse tempo, ele tem um motivo. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu peguei um pouco da informação aqui. Talvez eu não peguei muito, talvez eu não peguei tudo, o material para vocês, se vocês quiserem mandar mensagem para mim. Mas o ponto principal dessa aula está aqui. Reveja seu padrão de vida. Avalie se você está vivendo com contentamento ou buscando acumular mais do que precisa. Reduza o excesso. Pode abrir espaço para ajudar quem precisa. Isso não quer dizer só de bem material, isso não quer dizer só de... Pode ser um livro, como eu falei, estava lá, estava acumulando. Continuo comprando livro, continuo tendo meus livros, mas agora não está mais aquilo acumulativo. Tem uns 30, 40 anos, mas já diminuiu bastante. Ajuste, número 2. Ajuste sua generosidade com sabedoria. Seja generoso, não irresponsável. Vou fazer uma missão, sem o consentimento da minha esposa, sem um acordo. Eu estou tendo sabedoria? Vou arrumar problema. Talvez, se o meu filho estivesse doente ou alguma coisa nesse sentido, eu vou lá, vou sair de casa, vou ser irresponsável? Não é isso que Deus quer para a gente.
Então, precisamos sempre pedir o discernimento do Espírito Santo. 2, o suficiente para sentir o peso do outro, sem desproteger sua família. O equilíbrio. Ore por direção específica. Pergunte a Deus. Gente, isso aqui é muito importante. É isso que vocês vão marcar. Porque isso aqui é todo direcionamento. Isso aqui é muito mais de tudo que eu estou falando aqui. Pergunte a Deus. Quanto devo doar? Para quem? Onde posso servir com os recursos que você me confiou? Com os dons? Com os bens? Com algo material? Se você comprou uma roupa nova, alguma coisa, onde, até para doar uma roupa, algo simples, você tem que saber para onde você vai. Não existe fórmula fixa, existe dependência diária. Evite os dois extremos. Negligência, isso não é meu chamado. Culpa paralisa. Nunca faça o suficiente. Comparação, não faça comparação, não compare. Às vezes aquela pessoa tem um chamado, um determinado chamado. Às vezes aquela pessoa tem uma disponibilidade maior que a sua. Às vezes aquela pessoa tem uma habilidade. Então não faça comparação. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Sentiu paz, sentiu tranquilidade naquilo que está fazendo, é de Deus. Você está no caminho certo. Então, caminhe em equilíbrio e obediência. Número 5 e último, trabalhe com propósito. Entenda que seu trabalho não serve apenas para juntar riquezas, mas para prover e repartir. Efésios 4, 28. Use sua profissão como meio de justiça e misericórdia. Uma das bases do bem do business mission, que eu faço parte, é declarar que nós, empresários, somos apenas mordomos daquilo tudo que o Senhor dá para a gente. Que loucura! Construir uma empresa, um negócio, e ela pertence ao Senhor? Sim, pertence ao Senhor. Mordomo é a melhor condição que a gente pode estar. Isso também vale para a CLT, isso vale também para a gente estudar, porque se você está fazendo faculdade e fala, cara, Deus colocou que isso aqui é do Senhor, é para o Senhor, para uso do Senhor, tudo fica mais leve. Mordomo é aquele que usufrui do melhor sem ter um peso. Hoje a gente não vê muito mais essa questão de mordomo, né? Não é muito comum, mas eu tenho contato com pessoas da área rural, e existem essas pessoas ainda, né? Só que eles são lá, tem um outro nome, as pessoas que cuidam da fazenda, e eles, você sabia que eles usufruem muito mais do que o próprio dono? O dono às vezes vai lá de 15 em 15 dias, caseiro está tentando lembrar aqui. O caseiro, ele usufrui muito mais daquele benefício, daquele local, porque ele está num ambiente agradável, você geralmente começa com eles devagar, acelerado, chega assim, usufrui muito mais do que o próprio dono. Isso é mordomia, isso é ser mordomo do Senhor. Então é um local muito melhor do que o local de dono, de ter peso e tudo feito com meus braços. Então, eu já tive de experiência de vida aí, que ser crente é bom demais, né, gente? É confiar no Senhor, então. Para a gente fechar esse capítulo aqui, eu vou escolher duas perguntas aqui. Vocês acham que o Ministério de Misericórdia é um dever justo? Se sim, por quê? Como? O Ministério, a pergunta número 3 do livro, capítulo 4. O Ministério da Misericórdia é um dever justo? Sim ou não? Sim, baseado naquilo que Deus nos entregou. Eu coloquei sim, porque ajudar o pobre não é só um ato de amor, também de justiça. Está lá em Provérbios 3, 27, que é o que eu citei lá em cima. Keller propõe abandonar o termo vida simples por
causa disso, né? Não é só. Às vezes a pessoa tem uma vida simples, mas não faz nada no reino do Senhor. E aí, não mudou nada. Agora, a vida justa é você buscar esse equilíbrio entre servir a misericórdia, no ministério de misericórdia, em equilíbrio. Tem mais uma pergunta? Minha visão sobre riqueza precisa ser realinhada? Vocês acham que a visão de vocês sobre riqueza precisa ser realinhada? Com base em tudo que eu falei aqui? A minha, eu passei muito por isso. Hoje nessa área, eu estou caminhando bem nesse sentido, mas eu passei por muito conflito aqui. Eu até coloquei o caso. Se vejo a riqueza como sinal de bênção pessoal ou status, sim. A Bíblia valoriza o trabalho, mas denuncia o acúmulo egoísta. Quantas. Para pensar, todo mundo, eu pelo menos, né? Eu sou o primeiro convertido, mas tem pessoas da nossa família, principalmente da minha família, é um lado que tem um pouquinho de condição financeira boa, parece que a pessoa nunca vai morrer, cara. Ou que vai levar tudo. Não tem. Todo mundo conhece alguém, ou na família, ou alguma pessoa que tem que ser inacreditável. Eu conheci uma pessoa 2 semanas atrás, no projeto que eu me coloquei. Cara, a pessoa, já teve câncer 2 vezes, então sempre quando dá esse período de resfriado, a pessoa fica doente, interna, assim, está bem debilitada e a pessoa não tira o olho do trabalho. Não é uma cegueira espiritual? Tremenda, porque eu fico pensando assim, dá vontade de ir lá, né? Não, É, não é? a Bíblia fala, né, que você servir a Deus Senhor, você serve a Deus, você serve ao dinheiro. É basicamente a gente está falando aqui nessa pergunta. Se eu vejo a riqueza como sinal de bênção pessoal e status, eu preciso realinhar sobre a visão de riqueza na Bíblia. A Bíblia valoriza trabalho, mas denuncia o acúmulo egoísta. A confiança dessa pessoa está naquilo que somente naquilo que ela pode fazer. E se você se força, essa determinação incessante, acaba abrindo mão da. Na verdade, essas pessoas precisam ser libertas, né? Conhecer a Deus. Primeiramente é ser liberta. É uma cegueira espiritual mesmo, né? Não está na pessoa ali, você vê assim, você vê que a pessoa, sei lá, a pessoa nem passa acho, pela cabeça. Enxerga isso. Que vai morrer, que não vai levar nada. Eu tive um gerente, cara, que ele olha, um excelente profissional, quando eu trabalhei no setor automotivo, só que assim, ele trabalha até hoje como se não fosse mais assim, se ele nunca fosse morrer. Ele não liga para a família, nada, trabalha em primeiro lugar, tudo. Um cara que ele gostava de trabalhar para fugir da mulher, que não gostava de ficar em casa. Né? Aí já tem um problema. É. Aí já é um outro. Então, rapaz, uma vez a gente É, porque a pessoa vai indo. É verdade. O homem ele tem que ter prazer e voltar para casa. Essa é a função da mulher. Você vê, a mulher já perdeu todo o alinhamento de família que o cara prefere. E a maioria desses homens que ficam em bares aí que a gente passa chega em casa, leva na minha cabeça. Pô, tem um cara lá que ele trabalha domingo. Tipo assim, o cara já tá com 50 e poucos anos. O cara vai morrer daqui a pouco, ele fica trabalhando igual um maluco. E morre mesmo, tá? Morre mesmo. Eu já aconteceu 2 vezes comigo, eu tô mandando mensagem pro cliente. E as 2 vezes engraçadas que eu falei era verdade. Eu falei assim, poxa, não tá me respondendo, mas será que morreu? O cara te morreu. Sony cara, porque eu tenho contato com as pessoas um pouco mais velhas, né? Geralmente a pessoa tem um tipo de negócio que quer reduzir conta de energia e tal. E assim, a pessoa, você vê assim, 50 e pouco, 60 anos, uma idade boa, aparentemente não tem nada, e a pessoa, cara, é assim. Por isso que a gente não sabe, porque
muito difícil a gente deixar para tomar algumas decisões no fim da vida, né? A gente tem que, não pode perder a oportunidade de conhecer Jesus enquanto a gente é novo. Agora vai entrar aqui no capítulo 5. O capítulo 5 é um pouco menor. A igreja 1, um foco equilibrado. Versículo-chave. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos. Cuidado para não interpretar mal esse. Está em Gálatas 3:10. Frase-chave. A missão da igreja vai além do culto e da pregação. Ela deve revelar o reino de Deus com as palavras e ações. Misericórdia e justiça não são opcionais, são sinais visíveis do senhorio de Cristo. A igreja é o quê? É o meio. A gente não falou isso no início? Então a igreja ela tem que servir quem? A Jesus, ao plano que ele tem, a tudo que ele fez para a gente, a tudo que ele deixou. Então, ele tem que seguir todas as diretrizes que ele deixou para a gente. Então, tem que ter trabalho, tem que ter evangelização, tem que ter obra social. A misericórdia, a missão da igreja é dupla. Proclamar, servir. Evangelizar, servir. Jesus pregava o evangelho e curava. Mateus 9:35. Depois vocês não esquecem de ler aqui no vídeo lá. Jesus pregava o evangelho e curava. Alimentava e acolhia. A igreja deve refletir essa missão integral. Evangelizar e alimentar o sofrimento humano. Igreja é meio. Igreja não é fim. A misericórdia começa na... Isso aqui está bem entendido, pessoal? A missão da igreja é dupla. Vocês nunca mais esquecer. Proclamar e servir. Ou evangelizar e servir. Com que base? Jesus pregava o evangelho e curava. Alimentava e acolhia. A igreja deve refletir essa missão integral. Evangelizar e servir. A misericórdia começa na casa da fé, mas não termina nela. 6:10. Ensina que devemos priorizar a fé, mas sem negligenciar os de fora. A misericórdia é expansiva, não limitada. Não podemos ser o quê? Crentes dentro da... Somente crentes dentro das quatro paredes da igreja. Concorda? Precisamos estar em todas as esferas da sociedade. Isso é poderoso. O Hayashi fala muito disso, muito sobre a gente estar em todos os ambientes, inclusive na política. Inclusive na política, principalmente, que é o que a gente está precisando muito hoje. Lucas 10:33. Certo samaritano que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo, moveu-se de compaixão. Jesus define o próximo como qualquer um que precise de socorro, mesmo que seja fora do nosso grupo de fé. Então, a partir de hoje, não podemos olhar somente para a fé, só para quem declara que Jesus é o único Salvador. Nós temos que olhar para aquilo que às vezes Deus vai dar oportunidade, principalmente quem tem um chamado de evangelista. Ele vai dar oportunidade para pessoas que são de outra religião ou que não tem religião nenhuma. Então a gente não pode deixar esse viver numa bolha, porque senão a gente não como a gente vai praticar o íntimo. O ministério da igreja reflete o caráter de Deus. Deus é justo e compassivo. Eu estou no 4, tá, pessoal? Deus é justo e compassivo. Quando a igreja serve os necessitados, ela está revelando quem Deus é ao mundo. Quando nós, da igreja, fazemos um trabalho social, igual é feito aí para as criancinhas lá na Vila Brasília, que a gente impacta quantas pessoas, você sobe lá, vai chamar. Fiz um trabalho tão legal, acho que o Júlio que estava comigo, a gente foi lá, perto da Boca de Fumo, falou com o pessoal, estava chamando todo mundo, desceu. Aí a gente não quer saber se a pessoa é crente, se conhece Jesus, tem que estar todo mundo lá, a gente vai orar. Quem conhece é o Espírito Santo. Então, a gente tem que chamar todos. Ninguém, não tem
seta, não tem uma cruz, sei lá, amarela nas costas de todo mundo que vai aceitar o nome de Jesus. Então a gente tem que falar o evangelho para todo mundo. Uma coisa que era uma reflexão muito grande. Eu sou muito de fazer, de lá e tal. E eu ficava, mas primeiro eu vou evangelizar, eu vou falar. Não estou falando que aconteceu um caso que a Mariana estava dando uma aula, e eu sou com o coração de fazer a doação dos meus livros, ela nem sabe disso, nunca aconteceu. Então, às vezes, na nossa própria boca, você fala uma coisa, você está numa roda de amigos, e você não deve deixar de falar, não tenha medo de falar. Fale, se for ministrado pelo Espírito Santo, ele vai agir. E aquela pessoa, às vezes, vai. Você nem vai ficar sabendo disso. Então, não podemos perder essa oportunidade. E agora chega a parte que eu mais gosto, a grande comissão de Correia Misericórdia. A grande comissão foi a primeira coisa que eu entendi na Mateus, assim, tocou meu coração. Depois a coincidência que o meu filho chama Mateus, né, que é como se fosse Mateus em italiano. Mas eu tenho alguma coisa com Mateus. E isso que eu faço parte lá do business, mission, é bem voltado para cumprir a grande comissão através dos empresários. Vai ao evangelho, tem pessoas que falam do Brasil, tem pessoas que pregam para colaboradores, funcionários, colaboradores, clientes. Muito isso, é praticar a grande comissão. Muitas vezes a gente pensa que a grande comissão é ir lá do outro lado do mundo e levar o evangelho. Não. A comissão é eu estou fazendo aqui, colocando alguma palavra, alguma informação que amanhã vai servir para você falar com alguém e tal, e aí daqui a pouco atinge uma pessoa que não conhece Jesus, você vai cumprir a grande comissão. Não precisa atravessar o mundo. É também. Então, Mateus 28, de 18 a 20, fala em fazer discípulos e ensinar tudo que Jesus ordenou. Se você está pegando qualquer ensinamento de Jesus e levando para alguém, para uma pessoa, você está fazendo parte da grande comissão, você está servindo a obra de Deus. Você está servindo o Senhor. Você está servindo Jesus. Isso inclui os mandamentos sobre compaixão, justiça, cuidado com o próximo. Kelly afirma que a missão da igreja não é apenas ganhar almas, mas discipular na prática de um reino justo. Porque se fosse só ganhar almas, o que ia fazer com a gente depois? Né? Ganhou, nós aqui ganhamos, fomos ganhados. E aí? Se não tiver um discipulado, se não tiver um acompanhamento, como que isso vai dar continuidade? Concorda? A igreja deve ser sal da terra, luz do mundo. Mateus 5, 13 e 16. Não apenas em discurso, mas em ação. Exemplos, número 6. Exemplos históricos de impacto da igreja. Os primeiros cristãos cuidavam de órfãos e viúvas, mesmo quando perseguidos. Thomas Charles reformou bairros com ministério coordenado pela igreja local. A igreja, número 7, a igreja é sinal visível do reino de Deus. Cada ato de justiça e misericórdia é uma amostra do reino futuro. A igreja serve como vitrine do céu, em meio ao mundo caído. Então, tudo que a gente faz, fazendo parte do corpo da igreja, ele é uma vitrine. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente abre a nossa boca para falar que é crente. Tive uma experiência tão ruim com isso. Eu fui atender uma cliente e ela pegou, eu não sei se ela viu na rede social, né? Eu formo o meu trabalho, né? Eu faço 5 postagens sobre o meu trabalho e uma de evangelismo. Eu fico fazendo, quem tem me segue na rede social, eu faço isso. Eu acho que ela viu que eu era crente, não sei se ela quis dar uma focada, ela pegou e falou assim, eu não tenho uma experiência muito boa com crente, não. Tive 2 inquilinos aqui, sabe, devendo aluguel. É crente? Não. Mas é o nome de crente, né? Aí, se ele se torcer, talvez uma mulher dessa nunca vai colocar o pé na igreja. Por quê? Porque teve um mau testemunho ali. Aí, não pode generalizar e tal. Político, mais, ainda até levei um lado, falei, político, mais que seja mal falado, mas não tem político bom, não sei o quê. Mas, assim, ela concordou comigo, mas a experiência que vale, que ela teve, uma experiência ruim. Eu não tive a oportunidade de fechar o projeto com ela, porque
Eu ia fazer um trabalho bem legal, para dar uma distorcida, mas Deus não permitiu. Cada ato de justiça e misericórdia é uma mostra do reino futuro. Então vamos aqui para o 8, conclusão. A igreja que prega, mas não serve, ó, muito importante, marca isso aí, põe um xizinho aí. A igreja que prega, mas não serve, está completa. Se ela é o bem, se ela serve ao Senhor, se ela serve a Jesus, e ela não faz aquilo que Jesus fez, quer dizer que ela é incompleta. E a igreja que serve, mas não evangeliza, também. Então é os dois lados. Um lado do equilíbrio. Se faltar um lado, o que acontece? Levanta um lado, cai. Se faltar o outro, a mesma coisa. O equilíbrio é ter dois pesos com a mesma proporção de cada lado. Então, precisa servir, a igreja precisa servir e precisa evangelizar. A grande comissão inclui proclamar e discipular, envolve ensinar e viver com justiça e misericórdia. Nossa tarefa é nada menos que descobrir e satisfazer as necessidades básicas dos nossos próximos. Pode ser vizinho, isso pode ser algum colega da igreja, isso pode ser uma pessoa que às vezes está passando por um momento ruim, um momento financeiro. Eu convivi perto de uma pessoa que eu não sabia que ela estava passando por um problema financeiro. Uma pessoa veio me falar, essa pessoa trabalha com você, está passando por um problema financeiro, tal, que ela teve mais liberdade de abrir com outra pessoa. A partir do momento que eu fiquei sabendo disso, qual que é a minha obrigação? Tentar conversar disso, se ajudar em alguma coisa. Isso serve para qualquer coisa que aconteça na nossa vida. É estar atento, nossa tarefa é nada menos que descobrir e satisfazer as necessidades básicas do nosso próximo. Uma ajuda, um conselho, ajuda financeira, às vezes uma cesta básica, às vezes um livro, às vezes o que eu estou fazendo aqui. Amanhã pode ser um de vocês que pode estar aqui. Amém? Amém. Agora vamos para a parte, melhor parte, aplicação prática. Não separe o evangelho da compaixão. A grande comissão inclui fazer discípulos e ensinar tudo o que Jesus ordenou, inclusive o amor prático ao próximo. Pregue e sirva. 2. Comece com quem está por perto. Tem a necessidade de casa de fé. Vou dar um exemplo. Fala na cabeça do meu pai e da minha mãe que não conhecem Jesus, dos meus irmãos, tá? Na igreja, um casou esse final de semana. Então a gente tem que começar dentro de casa. Eu conheço pessoas que pregam muito bem fora, levam o evangelho e mandam falar para ninguém de casa. Isso é um trauma, isso é alguma coisa, tipo, por que não fazer isso? Eu fico pensando assim, eu tenho que fazer minha parte, porque imagina se eu perder algum ente da minha família e falar, não falei nada por isso. E eu já vi pessoas passarem por isso. É muito negócio. Não dói mais do que é uma dor maior que a tristeza da perda. Então comece com quem está de perto, não perca tempo, pessoal. Quebre barreiras sociais. Número 3, quebre barreiras sociais e religiosas. Por exemplo, um bom samaritano nos desafia a cuidar até de quem o mundo diz que não merece. Misericórdia não escolhe cor, classe ou religião. Amém? Amém. Então, não beber, não é só ajudar quem é crente, quem é perguntar se a pessoa conhece Jesus ou não, e isso ser um ponto de escolha para ajudar ou não. Participe ativamente da missão da igreja. Envolva-se em ministério de ação social, visita, socorro, discipulado. A igreja local é um instrumento visível do reino de Deus na terra. Número 5. Ore pedindo sustentabilidade e coragem. Muitas vezes, o que nos impede de servir é medo, cansaço ou egoísmo. Ore, Senhor, dá-me olhos para ver, mãos para servir e coragem para mover. Amém? Para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma oração com todos vocês. A gente vai orar aqui, a gente vai orar por tudo que a gente ouviu e falou. Não, peraí, só uma parte. Pergunta. Como
Jesus mostrou misericórdia além da salvação? Alguém se arrisca? Específico com alguém ou Como Jesus mostrou misericórdia, pode ser até a parte que eu citei. Como Jesus mostrou misericórdia além da salvação? Aquela passagem da esse cara. quem estava ali executando? Foi misericordioso e pediu ao Pai naquele momento. Com compaixão concreta, coisas que se transformaram em ação, como o quê? Curando, alimentando, acolhendo, não foi? O que a gente precisa fazer? Não somos repetidores daquilo que ele fez. A gente tem que sempre estar sempre orando, acolhendo as pessoas, ajudando. Por que o samaritano, último para a gente terminar, por que o samaritano é um exemplo tão radical? Samaritano, é igual você falou que não viu classe, não viu cor. Exatamente. Porque ele rompeu as barreiras religiosas. Ele não viu cultural, ele não viu religião, ele não viu nada. Ele só pensou em ajudar. Ou seja, ele agiu de coração. Só olhou o ser humano. Só olhou o ser humano. É isso que a gente precisa fazer, gente. É isso que está faltando no mundo. Pessoas com esse olhar. Entende? Porque a gente já foi um dia de lá de fora. Imagina se uma pessoa olhar assim, eu tive uma experiência, várias fases assim, pessoas me evangelizaram. Imagina se a pessoa olhar e falar assim, não, eu já nasci mesmo, então. Então é isso. Então, para a gente encerrar aqui, vamos fazer essa oração com base em tudo que foi falado aqui, para que isso se torne prática lá fora. E não fique só na teoria aqui. Vou orar também pelo pensamento, fazer parte da grande comissão. Todos nós devemos fazer parte da grande comissão, de jeito mais simples ou fazendo missões, indo para outros locais. E o principal, orar para quebrar o medo. Amém? Vamos orar então? Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, Senhor, meu Deus, que todo esse ensinamento que foi dado aqui hoje, Senhor, seja transformado em prática, Senhor, lá fora, Senhor Jesus. Agradeço por cada minuto, por cada pessoa que está aqui, Senhor, também pelas pessoas que vão assistir ainda essa aula, Senhor Jesus. Toque eles, Senhor Jesus. Toque eles para eles praticarem isso lá fora, Senhor Jesus. Para poder alcançar pessoas, servir esse evangelho misericordioso, Senhor Jesus. Quebra também, Senhor, todo medo, Senhor, todo medo de servir seja quebrado agora, Senhor. Caia por terra todo espírito de medo, Senhor. Tudo que possa vir impedir, criar barreiras, Senhor Jesus, da gente poder praticar lá fora aquilo que o Senhor quer, Senhor Jesus. Que nós possamos fazer parte, Senhor, da grande comissão, como chamado que o Senhor fez para todos os cristãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado.